Olá, meu nome é Natália, eu sou do Centro de Ciências Biológicas do campus UEMS-LM, sou aluna de Iniciação Científica Voluntária e hoje estarei apresentando um trabalho para vocês. O título do nosso trabalho é Abordagem de Ensino de Estequiometria Equitativa em Gênero, um breve mapeamento das pesquisas em periódicos especializados. Eu, Natália, sou a primeira autora, a segunda autora é a Maria Luísa Gonçalves Agnes, a terceira é a Isadora dos Santos Alves, a quarta é a Denise Carolina de Souza, o quinto autor é o Luiz Guilherme Sachs e a orientadora desse trabalho é a Juliana Priscila Diniz Sachs. Bem, para começar é necessário dizer em que o artigo é focado. Nós focamos na relação entre a disparidade de gênero e as abordagens de ensino na ciência, mais especificamente no ensino da química, por exemplo, na estequiometria. Mas por que a disparidade de gênero e a abordagem de ensino? A disparidade de gênero, ou seja, desigualdade de gênero, infelizmente é comum na nossa sociedade. E esse problema, essa disparidade ser comum, afeta não só a sociedade, mas também a educação científica. E as abordagens de ensino tradicionais ainda são predominantes na área de ensino da ciência. E isso também prejudica a educação científica, fazendo com que as matérias sejam administradas de um jeito mais descontextualizado. E apesar de não ser vista diferença entre as capacidades entre meninos e meninas, esse ensino tradicional é apontado como mais prejudicial ao gênero feminino do que ao masculino. Um exemplo de onde isso acontece, essa abordagem ocorre, é quando é usado no ensino da estequiometria, uma matéria introdutória da química. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi realizar um levantamento de literatura em periódicos especializados no ensino da química, mais especificamente no ensino da estequiometria, e identificar como essas propostas podem resolver as dificuldades de aprendizagem desse conteúdo, bem como facilitar esses tipos de aprendizagens de modo que seja equitativa quanto ao gênero. Indo para a metodologia, a nossa pesquisa foi feita por base de investigação de caráter qualitativo e foi feita em 3 etapas. Na primeira etapa, nós estudamos um modo para definir a estratégia de busca e de seleção de fontes apropriadas. Depois disso, nós resolvemos selecionar periódicos consultando a plataforma Sucupira CAPES e selecionamos aqueles de extrato A1, A2, A3, B1, B2 e B3, nacionais e internacionais, cujo conteúdo era referente ao ensino da química. Na segunda etapa, nós realizamos um levantamento dos trabalhos, utilizando como descritores as palavras-chave estequiometria, mol, quantidade de matéria e constante de Avogadro, nos idiomas português, inglês e espanhol. E para os periódicos que não tinham sites confiáveis, nós usamos a ferramenta de pesquisa Google Avançada. Então, os artigos foram escolhidos observando se havia termos correlacionados à estequiometria no título e no resumo do artigo, e, portanto, no total foram encontrados 38 trabalhos que foram codificados conforme o sistema T1, T2, T3, trabalho 1, trabalho 2, trabalho 3, até o 38, o T38. E, por fim, resolvemos utilizar a metodologia de análise de conteúdo de Bardan, 2011, e seguindo essa metodologia foi elaborado as unidades de contextos, as UCs, e para cada unidade de contexto foi elaborado unidades de registros. Essa é uma tabela com todas as UCs do trabalho, o total de artigos encontrados para cada UC e os códigos dos trabalhos encontrados. E, dada a extensão do trabalho, foi analisada apenas uma UC, a UC1, Proposta de Abordagem e Estratégia de Ensino, que apresentou 10 unidades de registros, as URs. As unidades de registro foram classificadas da seguinte maneira. A UR 1.1, Uso de História, Filosofia e Sociologia da Ciência, foram encontrados 2 registros, ou seja, 2 artigos que se encaixam a essa UR. E essa UR basicamente agrupou trabalhos que discutem o uso de História, Filosofia e Sociologia da Ciência para comporem estratégias ou abordagens de ensino de estequiometria. A UR 1.2, Uso de Analogia ou Modelos Concretos ou Abstratos, reuniu trabalhos que discutem o uso de analogia de modelos de qualquer natureza para comporem propostas de estratégia de ensino. E foi relatado nessa UR que essas analogias ou os modelos utilizados em sala de aula contribuíram para a aprendizagem do conteúdo de estequiometria pelos estudantes, por ser algo mais visível e dinâmico para os alunos em sala de aula.
e nessa unidade foram encontrados 6 registros. A UR1.3 eu vou falar sobre ela um pouquinho mais no final, porque ela teve um resultado diferente dos demais. A UR1.4, uso de narrativas ou produções de textos, apresentou apenas um registro, e esse registro discute o uso de narrativas ou produções de textos como estratégia de ensino na estequiometria, ou seja, o professor ou professora e o aluno ou aluna trabalham juntos em narrativas ou produções de textos com o objetivo de terem uma aprendizagem mais significativa. A UR1.5, experimentação no ensino de química, foram apresentados 2 registros. E esse registro relaciona trabalhos que apontam o uso de experimentação como abordagens de ensino de estequiometria, ou seja, usam experimentações com o modo de facilitar o conteúdo, a aprendizagem do aluno em estequiometria, e é um modo para que o estudante consiga compreender melhor o conteúdo trabalhado. A UR1.6, uso de recursos e ou materiais de ensino, relacionam trabalhos que discutem o uso de recursos e ou materiais de ensino, como, por exemplo, objetos de aprendizagem, recursos audiovisuais, softwares, para comporem estratégias de ensino, como, por exemplo, usar um recurso visual em uma sala de aula com alunos surdos para que eles consigam compreender melhor o conteúdo trabalhado. Nessa UR foram encontrados 3 registros. A UR1.7, ensino por investigação por resoluções de problemas, foram apresentados 2 registros. Essa UR ela agrupa registros de trabalhos que indicam o ensino por investigação ou resoluções de problemas, ou seja, para que os alunos consigam desenvolver técnicas de habilidades de investigar, manipular e comunicar, evitando um ensino automatizado e fazendo com que o aluno consiga compreender melhor o conteúdo, e aumentando a participação na sala de aula. A UR1.8, sequências de ciclos de atividade, juntou o registro de trabalhos que discutem sequências ou ciclos de atividades feitas pelo professor como abordagem ou estratégia de ensino. Foram encontrados 3 registros. A UR1.9, uso de mapas conceituais como estratégias de ensino-aprendizagem, apenas um registro foi apresentado. E essa UR ela agrupou o registro de trabalhos que indicam o uso de mapas conceituais, demonstrando a importância das conexões entre os conceitos para aumentar a compreensão do estudante. E a UR1.10, a última unidade de registro, mecanismo alternativo para resoluções de problemas de estequiometria, apresentou apenas um registro, sendo que o professor arranja mecanismos diferentes para que os alunos consigam solucionar problemas de estequiometria. Agora, voltando para a UR1.3, foco em questões relativas à equidade de gênero, não houve nenhum registro, ou seja, não encontramos nenhum artigo relacionado a essa UR. E essa UR é muito importante, porque é o foco do nosso trabalho, que visa identificar estratégias que reduzem as disparidades de gênero. E embora os artigos que encontramos estavam preocupados em promover uma aprendizagem mais significativa ou conceitual do conteúdo, nenhum artigo teve o foco em reduzir a disparidade de gênero e identificar dificuldades que provavelmente podem existir na química. Visto que, na literatura diz que a abordagem mais tradicional dá esse tipo de disparidade, que prejudica mais as meninas. Ou seja, embora os artigos que encontramos desconstroem essa questão mais mecânica, eles não trataram da questão da disparidade de gênero. Bem, nós concluímos então nesse trabalho que há uma diversidade de métodos e técnicas de ensino que podem ser usadas em sala de aula, como por exemplo analogia, experimentações, modelos, ensino por investigação, mapas conceituais, ciclos de atividades, todos com o intuito de motivar e fazer com que o estudante compreenda a estequiometria. E nós concluímos também que nenhum dos trabalhos deu enfoque à disparidade de gênero, como citado anteriormente, porém houve em vários trabalhos a desconstrução da abordagem tradicional do ensino de estequiometria. Chegando ao final da apresentação, nós gostaríamos de agradecer ao UEMP, aos organizadores desse evento pela oportunidade e pela nossa orientadora Juliana Sachs por nos ajudar por todo esse processo. E para finalizar a apresentação, essas são as referências que foram utilizadas para fazer o trabalho. Muito obrigada e até mais!